Boa noite, irmãos. Estamos aqui nesta quarta-feira, darmos prosseguimento ao nosso estudo no livro de Êxodo. O propósito nosso é estudarmos todo o livro e que o meu desejo, a minha oração é que você esteja em seu lar, você esteja bem, que seja confortado pelo Senhor, guardado pelo Senhor, que de fato a bondade do Senhor se faça presente em nossas vidas, na vida da nossa igreja, e que através desses estudos possamos aprender a respeito desse caráter santo do nosso Deus, desse Deus que em toda e em qualquer situação Ele cuida de cada um de nós, cuida das nossas vidas. Que Deus abençoe grandemente a todos. Portanto, eu convido a abrir a sua Bíblia lá no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 1, eu vou ler dos versos 8 até o versículo de número 21. Êxodo capítulo 1, dos versos 8 até o versículo de número 21, nos diz assim a palavra do Senhor. Entre mentes levantou novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e seja o caso que, vindo a guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros Pitom e Ramassés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicava e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então, os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão em barro e em tijolos e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteiras as hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E, porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Até o versículo de número 21. O versículo de número 22 eu gostaria de fazer a leitura com o restante do texto, com parte do capítulo de número 2, até o versículo 21. Vamos orar. Deus dos céus, nós te agradecemos porque o Senhor, através da tua palavra, tem nos ensinado, tem nos exortado, tem nos edificado, tem nos confortado. Nós te agradecemos, Pai, porque a tua palavra é viva, alimento espiritual à nossa alma. Fala conosco, alimenta-nos com a tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o texto que lemos começa dizendo o seguinte: entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecera a José. Com essas palavras,
aqui a permanência de Israel entre os egípcios passou da prosperidade para a perseguição. O que antes parecia ser um lugar promissor para se estabilizar como uma nação piedosa, tornou-se um lugar de escravidão, tornou-se um lugar de tormento, tornou-se um lugar de grande sofrimento. É bem verdade, nós sabemos disso. É bem verdade que Deus não pretendia que o Egito se tornasse a terra prometida. José já havia profetizado pouco antes de morrer, dizendo o seguinte: Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Ele até fez com que os filhos de Israel prometessem que levariam os seus ossos de volta quando eles fossem de volta para Canaã, né? No entanto, irmãos, durante algum tempo era necessário viver no Egito e o Senhor tinha os seus santos propósitos para que o seu povo vivesse ainda naquele lugar. Nós sabemos que enquanto José governava o Egito como príncipe do Egito, os israelitas eles desfrutavam de uma posição privilegiada. Para termos uma ideia, né, quando o pai de José foi enterrado na terra de Canaã, porque foi esse um dos pedidos, né, de Jacó, ele foi acompanhado pelos mais altos funcionários de Faraó, né? Gênesis 50, versículo 7, fala a respeito desse evento, né? Obviamente, José era muito respeitado, era muito estimado ali naquele lugar, né? Mas então a situação mudou completamente, né? Uma nova dinastia chegou ao poder. Infelizmente, o novo faraó, diz o texto bíblico, não conhecia José, não conhecia os feitos de José, né? E assim, gradualmente, os egípcios começaram a temer os israelitas, até que finalmente desejavam subjugá-los, né? O Êxodo, irmãos, trata, na verdade, da oposição. Trata muito mais do que um povo que foi escravizado por um outro povo, né? O Êxodo trata da oposição de Satanás aos planos, às promessas de Deus para o seu povo. Lembre-se, né, que nós devemos encarar as lições aqui do Êxodo de maneira prática, Então nós somos exortados a permanecer fiéis ao Senhor, mesmo em tempos de tribulação, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos em que parece que o Senhor não está fazendo nada, parece que o Senhor demora-se em agir. Nós devemos permanecer fiéis ao Senhor, na certeza de que Ele é Senhor de toda a terra. Ele está assentado, como disse o profeta Daniel, sobre o trono do mundo, e Ele é Senhor de todas as coisas. Então, eu gostaria de começar o nosso estudo com uma pergunta: por que o Egito se transformou num lugar de escravidão? O novo faraó, ele achou que tinha um problema sério. O texto nos diz aí, né? Eis que o povo, ele diz, eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usamos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e seja o caso que, vindo a guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Alguém, certa ocasião, descreveu a desculpa, né, como uma fina camada de razão enrolada em torno de uma mentira. E era exatamente isso que Faraó estava fazendo. Ele usou a ameaça da guerra como um pretexto para perseguir o povo de Deus. Por isso, o texto nos diz: puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramassés. O fato é que, esmagados pelo trabalho, os israelitas seriam incapazes de se rebelar, pensavam assim os egípcios, e com o tempo, os israelitas
tornaram-se ainda mais amargurados, ainda mais tristes, porque eram tratados de maneira impiedosa, de maneira que o texto aí nos diz: quanto mais afligido, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Nós vemos a mão do Senhor sobre o seu povo, guardando, protegendo, fazendo, cumprindo, na verdade, aquilo que o Senhor já havia prometido. O texto bíblico, irmãos, dá ênfase a isso porque, em última análise, esse era um conflito espiritual. O que nós estamos vendo aqui é muito mais do que uma simples história de um povo que foi escravizado. Faraó, na verdade, se opunha abertamente a Deus. Ele estava totalmente contra a única coisa que Deus estava absolutamente destinado a fazer, que era multiplicar o seu povo, fazer do seu povo uma grande nação. O fato é que ele ficou perturbado com o povo de Deus, rejeitava as promessas de Deus e resistia ao plano de Deus. Dado a sua posição orgulhosa, soberba que o envolvia, não é de se estranhar, irmãos, que a palavra de Deus nunca fale o seu nome. Nunca fale o seu nome, né? Ele é chamado do rei do Egito ou simplesmente Faraó. Faraó é um título, não é nome. A palavra do Senhor nunca disse o seu nome. Irmãos, a razão da omissão do nome de Faraó é teologicamente significativo, né? A respeito desse fato interessante, um dos estudiosos, um dos teólogos, ele, certa ocasião, disse o seguinte: ele disse que a ausência do nome de Faraó pode ser, em última instância, por razões teológicas, porque a Bíblia não estava tentando responder a pergunta: quem é o Faraó do Egito? Quem é o Faraó do Êxodo? Para satisfazer a curiosidade dos historiadores modernos. Em vez disso, ela procura esclarecer quem é o Deus do Êxodo. E de fato, essa verdade parece ter um peso muito grande aqui, né? Em todo o Êxodo, em toda a história do Êxodo, né? O título de Faraó no Egito, irmãos, não apenas representava a nação, mas era muito mais do que isso. Representava seus deuses. Lá na frente a gente vai ver um pouquinho a respeito disso tudo, né? Isso significa, né, que a luta travada entre Israel e o Egito não era uma luta política, era, acima de tudo, uma luta, uma guerra espiritual. Por trás de Faraó existia alguém que não desejava em momento algum que o descendente nascesse. Perceba que desde o início da história ele vem tentando fazer com que o descendente nunca nascesse. E nós sabemos o porquê. Por isso, a estratégia de Faraó para reivindicar a soberania sobre Israel era a escravidão. Era a escravidão. Faraó estava reivindicando ser o Senhor de Israel, e quando ele estava fazendo isso, talvez, sequer sem perceber, ele se tornava uma ferramenta de Satanás. O diabo estava no Egito. O diabo governava o Egito. Por trás de Faraó, Satanás estava por trás de Faraó. Então, o propósito de Satanás sempre foi destruir o povo de Deus. Assim, irmãos, o Êxodo não era apenas uma luta entre Moisés e Faraó ou entre Israel e o Egito. Em última análise, era uma guerra entre Deus e Satanás. O Egito se transformou num lugar de escravidão para o povo de Deus porque Satanás queria destruir o povo de Deus. Irmãos, isso não aconteceu tão somente lá atrás, lá no Êxodo, não.
Satanás continua tentando destruir a igreja do Senhor Jesus Cristo, perseguir o povo de Deus, destruir o povo de Deus, de maneira que esse povo que foi chamado para glorificar a Deus não faça isso. E ele vai usar de inúmeras astúcias, de inúmeros argumentos, de inúmeros meios para que isso de fato aconteça. Logo, o Egito se transformou num lugar de escravidão. Então, uma segunda verdade evidente aqui é que os israelitas, eles foram da prosperidade, a prosperidade foi substituída pela perseguição. Não há nada, irmãos, que satisfaça mais a Satanás do que atormentar o povo de Deus. Ele usou o faraó para perseguir os filhos de Israel por causa da sua fé. Ele usou o faraó para perseguir o povo de Deus por causa de Deus. Por aquilo que o Senhor estava fazendo no meio daquele povo, por aquele povo. Os israelitas, melhor dizendo, os escravos, né? No caso, os israelitas, eles eram marcados. No Antigo Egito, os escravos eram propriedades, eram considerados propriedades de Faraó. E uma vez propriedade de Faraó, eram tratados da pior maneira possível. Um texto antigo, irmãos, faz uma descrição desse tratamento escravo que acontecia lá no Antigo Êxodo, lá no Antigo Egito. Esse texto antigo diz o seguinte: o escriba da terra caminha sobre a lavoura e atrás dele a companhia de um escravo responsável pelo campo, juntamente com sua esposa e filhos. Quando o escriba percebeu que havia falta de grãos na lavoura, bateram naquele homem selvagemente. Ele foi amarrado e jogado no poço de cabeça para baixo, enquanto sua esposa e filhos presenciavam tudo aquilo. Era esse tipo de maldade, esse tipo de crueldade que os israelitas sofriam nas mãos dos egípcios, de maneira que o texto bíblico nos diz: e lhes fizeram amargar a vida. A opressão sofrida pelo povo de Deus levanta, irmãos, uma questão importante. Levanta uma questão importante porque é o sofrimento que insere os pontos de interrogação, por assim dizer, na nossa história e nossas vidas. Nós, em momentos assim, costumamos, como já fiz referência a isso, costumamos a colocar Deus ou a bondade do Senhor em xeque. Costumamos desconfiar das misericórdias do Senhor, da graça do Senhor. E com os israelitas também não foi diferente assim. Isso não significa, no entanto, irmãos, que o seu sofrimento estava fora do controle de Deus. Não, em hipótese alguma. Deus poderia ter impedido que tudo aquilo acontecesse. É verdade, ele poderia. É claro que ele poderia. Mas esse não era o seu plano. Não nos esqueçamos, irmãos, que foi através da providência de Deus que os israelitas desceram ao Egito e foi por sua providência que eles se tornaram escravos ali. Não nos esqueçamos disso. Êxodo faz essa conexão entre aquilo que o Senhor fez lá atrás e aquilo que estava acontecendo aqui. Êxodo faz essa conexão faz essa ligação, quando ele começa no versículo 1 aí, né, de Êxodo 1, com uma citação lá de Gênesis 46, 8. São estes os nomes dos filhos de Israel. Essa, evidentemente, é uma maneira de insinuar, né, de dizer que o Deus que iria tirá-los do Egito, aqui em Êxodo, foi o mesmo Deus que havia mandado eles para o Egito. Foi o mesmo Deus que primeiro os levou para o Egito, ainda lá em Gênesis, capítulo 46. O fato é, irmãos, que Deus tinha inúmeras razões
para permitir que o seu povo sofresse toda essa dificuldade? A razão mais óbvia era ajudá-los a crescer. O texto aí nos diz: quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicava e tanto mais se espalhavam. A ironia é que isso era exatamente o oposto do que Faraó pretendia. Podemos dizer, irmãos, que Faraó estava ajudando a preservar a identidade do povo de Deus, porque todas essas coisas aqui não estavam acontecendo, o que estavam acontecendo com o povo, tudo isso aqui aconteceu com um propósito. E, de certa forma, Faraó é usado pelo próprio Deus para o bem do povo. Porque se todas essas coisas que estivessem aqui acontecendo, se essas coisas não estivessem acontecendo, se o povo estivessem satisfeitos em permanecer no Egito, eles estariam tão insatisfeitos em serem egípcios. E o Senhor não desejava isso. Faraó era servo de Deus, Faraó contribuía para que o plano de Deus fosse executado. Isso foi exatamente o que Deus prometeu quando disse a Jacó, ainda lá em Gênesis: não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. O propósito do Senhor não era que o povo gostasse daquele lugar, ficasse naquele lugar. Não. E é justamente o Senhor usa dessa situação para que o povo de fato se sentisse incomodado estando naquele lugar. Esse padrão de crescimento através do sofrimento, irmãos, tem sido repetida muitas vezes na história da igreja. Sempre que se levantou uma grande perseguição contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, Deus tem levantado um povo mais forte, uma fé mais forte, uma fé muito mais verdadeira, uma fé inabalável, crentes que de fato conhecem o seu Deus. Sempre esse fato se deu assim na história. Vejam, por exemplo, que quando Herodes decidiu maltratar alguns da igreja e matou a Tiago, que era irmão de João, o que aconteceu? Lucas, lá em Atos, nos diz que quase com as mesmas palavras que podemos ver aqui usadas por Moisés, o texto lá nos diz: a palavra de Deus crescia e se multiplicava. A palavra do Senhor crescia e se multiplicava num momento difícil. Os crentes cresciam, a fé dos crentes eram vigorosas em meio a tantas crises, em meio a tantos sofrimentos, porque o Senhor sempre usou o sofrimento para o bem do seu povo, para o bem da igreja. Não nos esqueçamos disso, ainda mais nos dias em que nós estamos vivendo. O Senhor tem usado o sofrimento para peneirar aqueles que são deles, para purificar aqueles que são deles, para firmar sua fé, para trazê-los de fato à realidade espiritual da qual a palavra do Senhor nos ensina, nos diz a respeito desse mundo em que nós vivemos. O fato é que a igreja do Senhor Jesus Cristo, irmãos, nunca cresceu tanto do que quando seus inimigos eram mais ferozes em atacá-la, do que quando estavam decididos em destruí-la. Essa é a grande verdade. Outra razão, irmãos, pela qual Deus permitiu que esse povo sofresse foi para mostrar a necessidade de salvação. Isso é extremamente importante. O texto bíblico diz que Deus viu o sofrimento do povo, Deus ouviu o clamor do povo e depois os libertou. Foi preciso sofrimento, foi preciso a escravidão para fazer com que o povo clamasse ao Senhor por salvação. Isso nos ensina, irmãos, uma lição extremamente importante sobre a nossa própria peregrinação espiritual. O sofrimento, as tribulações, os momentos difíceis
nos ajuda a buscar o nosso Salvador. Sempre foi assim. São nos momentos difíceis em que as nossas orações são mais autênticas. São nos momentos difíceis em que as nossas palavras diante do Senhor têm um outro valor, um outro significado. O Senhor usa esses momentos, irmãos, para o nosso crescimento espiritual. Portanto, nós devemos agradecer ao Senhor também quando estamos vivendo momentos parecidos. Nós agradecemos quando nós percebemos nitidamente, como diz Paulo, que tudo coopera para o nosso bem, que em tudo o Senhor tem como propósito nos fazer bem. Por quê? Porque se nunca tivéssemos problema ao longo da nossa jornada, se não nunca tivéssemos aflições, certamente não teríamos motivos para desejar o céu, para desejar estarmos com o Senhor, desejarmos estar na glória do Senhor. Os hinos antigos falavam muito a respeito dos céus, da glória eterna, porque esses crentes, os crentes não da nossa época, os crentes mais antigos, eles de fato esperavam por esse dia, eles desejavam um dia em que estariam na presença do Senhor. Isso nos ensina, irmãos, essa lição, e essa lição é extremamente importante. Uma vez que fomos salvos, nossos sofrimentos também nos trazem a memória da gratidão a Deus. Faz com que nós nos prostremos diante dele agradecendo por tudo aquilo que ele tem feito em nossas vidas. Essa foi uma lição que os israelitas puderam aprender, porque passaram pelo Egito, sem dúvida alguma. Depois que foram libertos do cativeiro, eles deveriam lembrar sempre. É isso que a palavra do Senhor nos diz, inúmeros outros textos, que eles deveriam lembrar sempre que tinham sido escravos. Inúmeras vezes o Senhor diz: não se esqueçam que vocês foram escravos no Egito. Não se esqueçam, não se esqueçam. E esse não esquecimento traria à memória desse povo essa gratidão ao Senhor e, evidentemente, consequentemente, essa verdadeira adoração ao Senhor da sua salvação. Vejam, irmãos, que quando eles comemoraram a Páscoa, o texto diz lá que todos comeram ervas amargas para lembrá-los das amarguras, dos sofrimentos que eles viveram no Egito. O êxodo era para ser lembrado. Faz bem, faria bem também, certamente, que nós lembrássemos daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez em nossas vidas. Irmãos, Deus sempre tem um propósito para o sofrimento do seu povo. E o seu propósito é sempre redentor, sem dúvida alguma. É sempre nos moldar. Esse é o padrão da cruz. É o sofrimento que nos faz desejar a salvação de Deus. É o sofrimento que nos traz a lembrança da alegria, da graça de Deus em nossas vidas, sem dúvida alguma. Outra verdade ainda, irmãos, ainda que não direta, que podemos extrair deste texto, que podemos destacar aqui, é que aquele que é anticristo é antivida. O povo seria libertado, mas antes que as coisas acontecessem, elas iriam piorar. Quando o faraó percebeu que o sofrimento não estava surtindo efeito, que os israelitas estavam crescendo aos montes, ele planejou uma nova estratégia. Ele foi da escravidão para o matadouro, usurpando assim a autoridade de Deus sobre a vida e a morte. De maneira que o texto bíblico aqui nos diz: o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteiras as hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. Vários comentários, irmãos, são levantados a respeito desses versos.
uma das questões diz respeito à identidade dessas parteiras. A Bíblia literalmente as identifica como as parteiras dos hebreus, mas não especifica se faziam parte ou não do povo, né, do povo dos hebreus. Elas provavelmente fossem egípcias. Afinal, como poderia Faraó esperar que mulheres hebraicas assassinassem os seus próprios filhos? Outra questão diz respeito ao número de parteiras. Se existia tantas israelitas, como a Bíblia diz que existia, como poderia 2 parteiras serem suficientes para cuidar de tantos partos? A resposta, irmãos, mais provável é que Sifrá e Puá estavam no comando de outras parteiras, porque no Egito era comum existirem superintendentes que supervisionavam os demais. Outra questão que se levanta é aqui: por que Faraó ordenou que as parteiras matassem os meninos em vez das meninas? Se ele de fato desejasse impedir que os hebreus tivessem filhos, não faria mais sentido matar as meninas? Mas lembre-se que ele estava principalmente mais preocupado que os israelitas se tornassem uma ameaça ao seu poderio militar. Percebe? Faraó se tornou um inimigo da vida, era um anticristo ao se opor ao plano de Deus, ao plano especial de Deus de enviar um Salvador. Ele sabia que dessa descendência surgiria o Salvador, surgiria o Senhor que haveria de esmagar a sua cabeça. Ele sabia disso. Desde o dia, irmãos, em que Adão e Eva pecaram, Deus havia prometido enviar ao seu povo alguém para salvá-los de seus pecados, o descendente de uma mulher, um filho que esmagaria a cabeça da serpente, como está escrito lá em Gênesis 3,15. Faraó tinha 2 estratégias para impedir que o povo de Deus crescesse. Primeiramente, a escravidão e depois a morte. Primeiro o pecado que leva à escravidão. E após esse mesmo pecado, esse pecado conduz à morte. Parece com muito daquilo que Paulo vai falar a respeito dessa escravidão que nos leva à morte. É exatamente isso. Lembre-se que por trás de Faraó estava aquele que se opunha ao povo de Deus, não apenas nos dias de Faraó, mas também em nossos dias. Mas assim como Deus providenciou um Salvador para os israelitas, Moisés, assim o Senhor Jesus Cristo também providenciou o Salvador para a sua igreja, o Senhor Jesus Cristo. Onde só existia escravidão, morte, miséria, irmãos, agora a libertação, a vida, a comunhão com Deus, a esperança em Deus. Aquilo que os israelitas passaram, guardando as devidas proporções, nós também estamos passando. Nós estamos nesse imenso deserto, a caminho da terra prometida, da eternidade, do lugar onde a palavra do Senhor nos diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas evidentemente a vida não é fácil permanecer firme contra as ciladas de Satanás, contra as suas tentações. É por isso que essas 2 mulheres aqui são grandes personagens bíblicos. Elas tiveram um chamado nobre, né? Como parteiras, elas dedicaram suas vidas no cuidado do povo de Deus. Elas compreenderam a mente, o plano, elas compreenderam o coração de Deus. Elas entendiam que Deus é Senhor da vida. Elas entendiam perfeitamente que o Deus de Israel era completamente diferente do Deus dos egípcios. O Deus de Israel era um Deus vivo, era um Deus que agia, era um Deus que falava, era um Deus que se manifestava.
ao passo que os deuses dos egípcios eram mortos. Elas perceberam claramente isso. Faraó deu às parteiras uma ordem direta e elas desobedeceram. Mas isso é o que o povo de Deus sempre fez quando as leis dos homens contradizem as leis de Deus. Quando a palavra do homem contradiz a palavra de Deus. Não podemos esquecer, irmãos, que a nossa primeira aliança é com Deus. A razão, irmãos, dessas mulheres fazerem o que fizeram é que elas temiam mais a Deus do que temeram a Faraó. Elas entenderam que obedecer a Deus é sempre a melhor coisa a fazer. Faraó não estava acostumado com pessoas que desafiavam suas ordens, né? Então convocou as parteiras e perguntou: por que fizeste isso? E deixastes viver os meninos? A pergunta de Faraó colocou aquelas mulheres numa posição difícil, extremamente difícil. Se elas dissessem a verdade, sem dúvida, seriam mortas. Mas elas também sabiam que não poderiam mentir. Esse é o tipo de dilema, irmãos, que o povo de Deus às vezes enfrenta nesse mundo maligno, nesse mundo dominado pelo pecado. Observem o que essas mulheres disseram. Elas disseram: é que as mulheres hebraicas não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue as parteiras, já deram à luz os seus filhos. A implicação era que quando as parteiras chegavam, a família já havia recebido a criança e não havia maneira de matar essa criança de maneira secreta. Muitas coisas se tem dito a respeito desse versículo. Uns têm dito: elas mentiram. Elas mentiram. Outros têm dito: mas foi por uma boa causa, elas foram recompensadas. Muitas coisas se tem dito a respeito desse versículo. Mas, irmãos, uma resposta menos crítica foi dada por um estudioso, um servo do Senhor do século XIX. Ele disse o seguinte ao analisar esse texto. Ele descreveu as mulheres, ele descreveu as parteiras, as palavras das parteiras como não uma mentira, mas uma gloriosa profissão de fé. E ele justificou isso dizendo o seguinte: esse é um dos lugares, falando aqui do Êxodo, do livro de Êxodo, esse é um dos lugares onde a compreensão bíblica exige um senso de humor. O que elas disseram era mais uma piada do que uma mentira, porque se de fato isso acontecia, se de fato quando elas chegavam, as mulheres israelitas já tinham dado à luz, não havia necessidade de parteira. O fato é que, mentira ou não, o fato é que essas palavras foram ditas, irmãos, para proteger vidas inocentes de um homem que não tinha direito, de um homem que não tinha o direito à verdade. O fato é que o que elas disseram agradaram a Deus. O texto diz aí: e Deus fez bem às parteiras e lhes constituiu família. A fidelidade tem um preço. E o Senhor ama aqueles que lhe são fiéis, mesmo quando esses colocam em risco a sua própria vida. Foi por isso que o Senhor Jesus Cristo disse: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode matar, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo como a alma. Irmãos, por vezes o Senhor nos tira do conforto, por vezes o Senhor nos dá uma balança as nossas vidas para que nós não nos acostumemos com o Egito, para que nós não nos acostumemos com o conforto, com o nosso conforto, aqui e agora no tempo presente. Por vezes o Senhor faz com que nós enfrentemos determinadas situações com propósito,
para que nós tenhamos saudades do céu, para que nós ansiemos pelo céu, para que eu e você aguardemos os céus com muito mais intensidade, sem dúvida alguma. O Senhor faz essas coisas para que nós não acostumemos com o Egito. Isso Ele fez, isso Ele continua fazendo. Irmãos, em determinadas ocasiões o Senhor nos manda a tribulação e ela tem sempre um bom propósito, Você duvida que vivemos esses momentos tão conturbados, sem propósito? Não, irmãos, nós temos certamente para o seu povo, para a sua igreja, em tudo isso o Senhor tem um propósito. Que sejamos edificados por sua palavra, que levemos a sério a sua palavra, que possamos reverenciar o seu nome e que na minha vida, na sua vida, na vida da igreja, o Senhor, nosso Deus, seja exaltado, seja glorificado. Amém. Oremos, irmãos. Deus Santo, nós te louvamos, nós te agradecemos por tua palavra. Sabemos que o Senhor é fiel às suas promessas, apesar de fracos, de falhos, o Senhor tem, através da tua palavra, nos ensinado verdades maravilhosas a respeito do teu caráter. Deus, aplica essas verdades às nossas vidas, de maneira que em todo o tempo, em toda situação, venhamos a descansar no Senhor. Abençoa-nos, abençoa o teu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, na próxima quarta-feira nós daremos sequência a esse mesmo texto. Que o Senhor te abençoe grandemente, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor abençoe. Amém.